Meu povo é destruído, porque lhe falta o conhecimento. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus, a palavra que cura. Olá, graça e paz. Mais uma aula em que nós estaremos juntos aprendendo a palavra do Senhor. Essa é precisamente a terceira aula e nessa aula nós estamos dando continuidade àquilo que na segunda aula não concluímos, né? Mas antes de a gente dar continuidade ao assunto, eu gostaria de convidar você para a gente estar orando, né? Pedindo ao nosso Deus e Pai que esteja nos conduzindo nesse tempo. Amém? Eu espero que você esteja bem, porque o Espírito Santo vai nos conduzir a um ensinamento belíssimo, onde luz vai chegar ao nosso entendimento. Então, olha, abre teu coração aí, antes dessa oração, coloca uma disposição para você ouvir o Espírito e a gente vai aprender desse lindo assunto, em nome de Jesus, tá? Então, vamos estar orando agora. Eu peço que você aí na sua residência, onde você estiver assistindo essa aula, esteja agora fechando os seus olhos, inclinando a tua cabecinha. Vamos falar com o nosso Deus e Pai. Porque, na verdade, sem Ele nós não podemos, não é verdade? Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Então, é necessário haver um envolvimento do Espírito, a unção de ensino para que a gente aprenda mais. Então, vamos orar. Nós queremos falar contigo, ó Deus. Nós queremos te pedir, Senhor, que esteja com uma unção especial sobre nossas vidas, porque nós queremos aprender da Tua palavra, a Tua palavra que é luz, Senhor. A Tua palavra que traz libertação, restaura a nossa alma. A Tua palavra, Senhor, que nos guia em triunfo, Senhor, na carreira cristã. Nós queremos conhecer e entender a Tua vontade, Pai, para que a gente ande nessa vontade, Te agradando em tudo, também dentro desse importante assunto, que são os ministérios da igreja, Pai. Os ministérios que o Senhor confiou, que o Senhor repartiu, que o Senhor levantou e estabeleceu, para que o Teu corpo funcione da melhor forma possível e mais vidas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, Espírito Santo, você é bem-vindo nesse momento. Traz ao nosso coração aquilo que nós precisamos aprender. Nós queremos que os nossos ouvidos estejam abertos, olhos abertos e coração pronto para receber do Senhor aquilo que o Senhor já preparou para essa aula, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Então, na aula passada, né, na segunda aula, nós estávamos vendo o capítulo 7. E no capítulo 7, aí na sua apostila, né? Dê uma olhadinha que está na página 8, capítulo 7, página 8. Nós começamos a ver no final do capítulo 7 as observações. A primeira observação diz que em relação ao que nós estamos indo, aos ministérios do corpo e às responsabilidades, se tratando dos 5 dons ministeriais, né? Os 5 dons ministeriais são os ministérios do corpo que têm maior responsabilidade. Então, a gente está aprendendo sobre isso. E a primeira observação a ser vista é que ele, o ministro, nos 5 dons, deve andar em humildade, que é aceitar o conhecimento e o entendimento da palavra que está recebendo, colocando em prática. Então, dentro do ofício, né, do chamado, ele precisa, na verdade, andar em humildade. Que é dentro daquilo que ele aprendeu, nós vimos isso na última matéria, né, na aula, aliás, dentro do que ele aprendeu, ele precisa ser humilde e reconhecer, não que eu aprendi está errado, mas eu abro meu coração para receber de Deus os ensinamentos corretos da doutrina, para que eu flua nela, né? E a segunda observação que a gente viu e parou nela, né, nos 2 pontos, foi essa. Embora os 5 dons ministeriais tenham mais responsabilidade que os outros ministérios, Jesus vai recompensar os cristãos no tribunal de Cristo, baseado na fidelidade deles, e não baseado no chamado ministerial que tinham. Exemplo, está aí na apostila. Vamos continuar olhando para a apostila. Um pastor não vai receber mais galardão, ou seja, recompensa, do que um diácono, simplesmente porque é pastor. Ele só vai receber mais se for mais fiel do que o diácono.
Continuando na apostila. Porém, se o diácono for mais fiel do que o pastor, é ele que vai receber mais galardões. E se os dois tiverem o mesmo nível de fidelidade nas suas funções ministeriais, ambos receberão o mesmo nível de galardão. Então, é isso que a gente estava vendo no versículo 2, né? Muito importante, o que vai estabelecer no trono, no tribunal de Cristo, né? Naquele dia em que nós vamos receber os nossos galardões, não é o chamado ministerial, porque é pastor, porque é apóstolo, profeta, mestre, ou evangelista, ou do ministério de socorros, ou do ministério de contribuição. Não é isso que vai ser contado nesse momento. O que vai ser contado para o Senhor naquele momento é a resposta de fidelidade que a gente deu dentro daquilo que a gente recebeu do Pai. Então, se a gente foi fiel naquilo que a gente recebeu, com certeza nós vamos receber de Deus os galardões devidos. E algumas surpresas existirão nesse dia, né? Pastores que pensarão que irão receber mais galardões do que os servos, os seus liderados, e vão se surpreender. Como os liderados também vão pensar naquele dia que vão receber uma quantidade de galardão e, infelizmente, não vão receber porque não responderam com fidelidade àquilo que Deus o entregou. Então, é isso que está dizendo aqui. Não é a função que determina o galardão. O que determina o galardão é a resposta de fidelidade que nós damos. Então, aqui não importa a função. Se estão sendo fiéis, vão receber o mesmo galardão. Amém? Aí encerrar aqui, e ele diz que os dois tiveram o mesmo nível de fidelidade, colocou uma citação bíblica que está em Mateus, no capítulo 25, do 14 ao 30. Eu vou estar resumindo aqui para a gente entender um pouco melhor sobre o que a gente acabou de ler. Nessa citação bíblica diz assim, aqui é uma analogia belíssima, né? Onde um senhor, ele entrega 5 talentos a uma pessoa, a outra pessoa ele entrega 2 e a outra ele entrega 1. Esses talentos, nesse contexto, eles representam os ministérios, os níveis ministeriais, as responsabilidades ministeriais. Então, esses talentos representam isso. Aí, quando o Senhor vem, para que eles prestem conta, né? Ele vai, aquele que recebeu 5 talentos no contexto da história diz que eles foram fiéis aos 5 talentos que receberam. Os outros 2 também foram fiéis nas funções que desempenharam. Mas aquele que recebeu apenas 1 talento surpreendeu o seu Senhor, porque ele não foi fiel. Ele enterrou o seu talento, né? Na verdade, nós vemos aqui que a fidelidade é quem faz com que o galardão, recebamos o galardão. Aqui no contexto dessa história, aqui mostra que todos os 2 são ministeriais, são importantes, os graus de responsabilidade são diferentes, mas nós temos que fazer com que aqueles galardões que nós recebemos, aliás, as funções que nós recebemos, nós venhamos receber como uma forma de Jesus nos presentear os galardões por aquilo que a gente fez. E aqui houve uma diferença nesses 3, né? Aquele que tinha 5 foi fiel nos 5. O que tinha 2 foi fiel nos 2. Mas aquele que tinha 1 não foi fiel. Infelizmente, né? Aí ele diz, a resposta que ele deu, aqui Jesus dá nesse contexto ele disse, servo bom e fiel. Entra com gozo no teu Senhor, porque foste fiel no pouco, e sobre muito te colocarei. Olha o que diz aqui, né? O Senhor no final diz aqueles que foram fiéis, o que recebeu 5, o que recebeu 2. Ele disse, servo bom e fiel, entra no gozo, né? Que eu te colocarei. Foi fiel no pouco e o Senhor ia colocá-lo naquele momento no muito. Isso mostra que Deus vai cobrar de nós a fidelidade devida naquilo que Ele nos mandou fazer, né? É segundo a nossa fidelidade que nós vamos receber os galardões e não segundo as funções. Aí vamos dar continuidade aí na página 9, né? Diz assim, nós estudaremos mais sobre o tribunal de Cristo na matéria escatologia. Então você vai receber mais desse conteúdo aí na matéria escatologia, amém? Vamos ver a terceira observação, diz assim, é impossível aos filhos de Deus alcançarem a maturidade espiritual se não forem ensinados pelos 5 dons ministeriais, pois um ministério depende do outro. Olha que assunto importante. A gente está vendo por que é importante
Que responsabilidade tem os 5 dons ministeriais? Aqui diz que é impossível os filhos de Deus alcançarem a maturidade. Isso é muito sério, porque o Senhor nos fez, né? O Senhor quer e deseja que a sua igreja alcance a maturidade. Mas essa maturidade, ela só vai ser alcançada quando os 5 dons ministeriais estiverem trabalhando juntos. Então é importante a gente entender, é necessário os dons ministeriais fluindo na igreja, né? E por isso a gente vai ter que estar orando ao nosso Deus, pedindo a Deus que levante esses 5 dons. Aí na igreja a qual você faz parte, nós aqui na igreja Palavra que Cura, porque nós entendemos que nós precisamos dos 5 dons para alcançar a maturidade. E nós precisamos sair dessa condição de menino para alcançar uma postura madura, alcançar o nível de Jesus Cristo homem, como a gente viu na última matéria. Aí olha para a apostila agora. Agora, se na igreja local existe algum dos 5 dons operando, as pessoas irão renovar suas almas, mas não alcançarão a maturidade até que todos os 5 dons estejam operando. Olha que coisa importante. Na minha igreja, aqui na igreja não tem os 5 dons ainda. Tem 3 funcionando, 3 ofícios sendo desenvolvidos. A igreja está alcançando um nível de renovação de mente, mas não na totalidade que deveria. Aqui estão renovando a alma, sim. Aqui está acontecendo um processo de crescimento, né? Mas esse crescimento, ele só vai fluir de uma forma maior quando os 5 dons estiverem operando. Isso não quer dizer que está sendo um trabalho inútil, não. A igreja está crescendo, sim, mas há uma necessidade de que as outras funções estejam em operação. Tem o pastor, tem o apóstolo, tem o mestre, mas é necessário que seja levantado o profeta e o evangelista. Enquanto isso, a igreja está desenvolvendo, mas não no nível que Deus queria. É necessário 5 dons operando. Aí vamos ver a 4ª observação agora. Alguns irmãos creem, e nós os respeitamos, que alguns dos 5 dons ministeriais não operam mais nos dias de hoje. Essa é uma crença que existe aí fora, né? Infelizmente, alguns ministérios, né, por conta das divisões doutrinárias, como a gente esteve aprendendo na outra matéria, uns dizem que apóstolo não é mais para hoje, como outros dizem que o ofício profético também não é mais para hoje. Então, existem essas linhas de pensamentos, né? Mas nós entendemos que está errado isso, está errado. Como alguns ministérios também desenvolvem o ofício do evangelismo, mas não da forma que deveria ser, porque falta o ensinamento da palavra, né? Alguns creem que o evangelista é para hoje, mas a função do evangelista não flui de acordo com o que a palavra diz. Então, existe isso hoje. Também tem aqueles que são extremos demais, né? Que diz que pastor também não é para hoje, né? Que hoje não é necessário mais congregar, que hoje não é necessário mais pastor, que o sumo pastor é Jesus Cristo. Então, existem várias crenças e nós respeitamos tudo isso que as pessoas creem. Nós respeitamos, mas não cremos como eles, né? Na verdade, a palavra mostra claramente que nós vimos em Efésios, no capítulo 4, os ofícios que o Senhor levantou para o ministério, para que a igreja alcance a unidade do corpo, a unidade da fé, né? Nós vimos isso claramente, né? A igreja andar como Jesus Cristo, o homem, andou, operando nos 5 dons ministeriais. Nós vimos em Efésios 4 que é isso que Deus deseja. Então, essa crença de que pastor não é mais para hoje, apóstolo não é mais para hoje, profeta não é mais para hoje, na verdade isso não tem base bíblica. É um erro pensar assim. Se você pensava assim, olha, uma ótima oportunidade nessa matéria para você abrir os olhos do seu entendimento e entender que a igreja precisa dos 5 dons ministeriais em operação, né? Para que ela fale a mesma língua, né? Para que ela tenha a mesma crença doutrinária, né? Em todas as áreas. Então, é necessário os 5 dons. Amém? Vamos continuar vendo na apostila. Porém, como já vimos, Deus nos diz em sua palavra que sem esses 5 dons ministeriais atuando na igreja, a igreja não chegará ao aperfeiçoamento para a obra do ministério, a maturidade espiritual e a unidade da fé. E como ele
E como ele não faz acepção de pessoas, então do mesmo jeito que ele queria que os cristãos da igreja primitiva alcançassem essas coisas, ele também quer que nós os alcancemos. Então aqui ele diz claramente, né, aqui o que acabamos de ler. A vontade de Deus é que esses dons estejam em operação, porque senão a igreja não vai chegar à maturidade, ao aperfeiçoamento devido. Né? E Deus mostrou aqui claramente em Atos 10:34 que Deus não faz acepção de pessoas. Do jeito que Deus quis que houvesse os 5 dons ministeriais operando no início da igreja, Deus continua desejando que esteja para hoje. Ou seja, Deus deseja o desempenho do ministério, a maturidade espiritual da igreja, né? Andar na unidade de fé como Jesus andou, falando a mesma coisa, né? Ele quer isso para nós hoje, e isso só vai acontecer através dos 5 dons ministeriais ali, fazendo parte da igreja como foi no início, né? Sabemos que hoje em dia existem alguns escândalos, né, a respeito dos ofícios, escândalos na vida de pastores, de apóstolos, escândalos também na vida de profetas, né? Mas esse mau comportamento dessas pessoas não podem determinar nossa crença. O que deve determinar nossa crença é a palavra. Se essas pessoas andam dando mau testemunho, aí é porque elas não foram aperfeiçoadas para entrarem nos seus ofícios. Elas não entraram na maturidade para fluir naquilo que Deus tinha. Nós vimos que uma pessoa pode ser motivo de escândalo, né? Por falta de um conhecimento e entendimento daquilo que Deus chamou para fazer. Ou por não ter uma doutrina, né? Não estar embasado na doutrina. E isso acontece, mas isso não anula o fato de que Deus levantou os 5 dons ministeriais para funcionar na igreja, para que haja maturidade, a unidade de fé, todos andando como Jesus Cristo, homem, andou. Vamos agora para a 5ª observação. A vontade de Deus é que os ministros dos 5 dons ministeriais não trabalhem no secular, mas vivam do Evangelho. Pois dessa forma, eles terão mais tempo para se dedicarem à oração, ao estudo da palavra, para assim ser canais dele para os cristãos num nível muito maior. Aqui é algo muito importante. Então, a vontade de Deus para quem foi levantado nos 5 dons ministeriais é que essa pessoa não trabalhe no secular. E você viu muito bem isso explicado na matéria anterior, foi na matéria de dízimos e ofertas, né? Aí tem aí umas citações bíblicas que eu motivo você estar lendo depois, e aqui mostra o porquê Deus não quer que as pessoas que são levantadas nesse ofício não trabalhem no secular. Aí está aí bem claro dizendo, para que elas se dediquem o seu tempo ao estudo da palavra, à oração, e elas vão crescer mais, vão ser uns canais maiores da glória de Deus. A igreja vai fluir de uma forma muito maior. Esse é o propósito. Que os ministros, sim, eles tenham o seu tempo dedicado à oração e à palavra, para que eles recebam do Espírito e passem para a igreja. Aí tem a citação de Atos, né? Aí na apostila, né? Atos 6, do 1 ao 4, que aqui mostra na igreja de Jerusalém, que foi a primeira igreja que estava sendo estabelecida naquela época, onde os apóstolos que andavam com Jesus, né? Aqueles apóstolos que estavam ali, que andaram na verdade com Jesus. Nós vamos tirar algumas coisas importantes desse texto, princípios importantes que esses apóstolos que andaram com Jesus precisaram deixar alguns serviços para se dedicarem à palavra e à oração. Eles estavam servindo no corpo, mas aquelas funções estavam tirando deles a condição de aprender mais. Aí veja o que aconteceu lá, né? Vamos estar lendo, eu convido você a estar abrindo a sua Bíblia para a gente ler juntos, amém? Atos capítulo 6, versículo do 1 ao 4. Diz assim: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós descemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, as quais constituamos sobre estes importante negócio. Mas nós perseveremos na oração e no ministério da palavra. Então aqui, olha, vê.
Inicialmente, esses apóstolos aqui, eles tinham assumido, né, o ministério de socorros. A igreja estava iniciando ali e muitas coisas acontecendo. Eles faziam a entrega das doações às viúvas ali. Os irmãos traziam as agendas e eles distribuíam para que a igreja fosse assistida, né? Mas as necessidades das viúvas estavam sendo, de certa forma, não estava fluindo como deveria. E aconteceu ali que estavam alguns insatisfeitos naquela situação. E eles começaram a murmurar contra os apóstolos, achando importante que eles pudessem fazer algo para contornar aquela situação. E eles decidiram que iam continuar só no estudo da palavra e na oração. E iam levantar homens capazes para o trabalho, para servirem à mesa. Então a gente vê, né? Eles estavam ali no Ministério de Socorros, mas não estavam dando conta do serviço, não estavam conseguindo conciliar a função ministerial e o serviço. Então foi obrigado eles pararem o serviço, a mesa, levantar homens para que continuassem fazendo aquele serviço e eles se dedicassem à oração e à palavra. Aqui mostra que eles assumiram ali inicialmente aquele ministério, né? Eles faziam aquelas doações, mas foi necessário, porque a perfeita vontade de Deus era que eles estivessem ali livres no chamado dos 5 dons, justamente para que eles alcançassem um nível maior de maturidade, conhecimento e entendimento da palavra e alcançassem a igreja de uma forma maior, para que elas pudessem andar como Jesus Cristo, homem, andou. Esse é o texto de Atos. Motivo você depois já está lendo. Também tem outra citação bíblica aí na apostila, em Atos, no capítulo 2, né, no versículo 42, que diz que eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Aí veja o que acontecia quando esses apóstolos deixaram o Ministério de Socorros e assumiram o seu chamado no estudo, na dedicação do estudo e na oração. Aqui diz que a igreja perseverava na doutrina. A doutrina era ensinada, a doutrina ela era acatada no coração. Aí a Bíblia diz, por causa disso havia comunhão, partir do pão, havia orações no meio deles. E diz que em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais eram feitas no meio deles pelos apóstolos. Por quê? Porque os apóstolos tinham se dedicado a buscar mais, a orar mais. Então estava havendo frutos, resultados disso. E a Bíblia continua dizendo, todos os que criam estavam unidos. Olha que coisa tremenda. Atos 2 aí. Continua lendo comigo aí, diz, todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseveravam unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Olha que coisa linda. Os apóstolos se colocaram numa posição que era a perfeita vontade de Deus, a oração e a palavra. E a igreja começou a crescer em quantidade e em qualidade. Essa foi a resposta, né, que houve na igreja de Atos ali, logo no início. A gente vê que foi um resultado glorioso, um resultado poderoso, um crescimento espiritual. Havia temor no coração das pessoas. Elas começaram a abrir mão daquilo. O caráter estava sendo formado. Então a igreja precisa, os 5 dons ministeriais precisam parar seus trabalhos no secular, entender que o Senhor chamou para uma grande obra, uma obra de grande responsabilidade. E precisa sim se dedicar ao ofício que Deus o entregou, para que a igreja avance de forma muito maior. Então, aqui agora a gente termina o capítulo 7, vamos iniciar o capítulo 8, né? Aqui a gente vai ver, que a gente viu aqui no capítulo 7, nós vimos que dentre os dons, os 5 dons, dentre os dons ministeriais, os 5 dons ministeriais são os que têm maior responsabilidade, que são apóstolo, profeta, pastor, evangelista e mestre, né? E o Senhor quem escolheu quem escolhe essas pessoas para esses ofícios no meio da igreja local, né? E a gente viu que eles têm uma responsabilidade num sentido de importância, de valor para o corpo,
Não é porque Deus faz acepção de pessoas, não é porque essas pessoas são mais importantes, mas elas carregam em si um encargo de responsabilidade maior, né? Esse era o sentido da importância. Aí no capítulo 8 começa dizendo: Jesus Cristo, homem, em seu ministério terreno, os 5 dons ministeriais em operação. Nós vimos que os 5 dons ministeriais são importantes e agora a gente vai ver Jesus Cristo, homem, fluindo nos ofícios, nos 5 ofícios: apóstolo, profeta, pastor, evangelista e mestre. Nós vamos ver esses chamados na vida de Jesus Cristo, em operação na vida de Jesus Cristo durante o seu ministério terreno. Então diz assim: o Senhor Jesus, mesmo sendo Deus, veio à terra como homem e por isso precisou aprender com Deus Pai através do Espírito Santo e ser ungido, capacitado pelo mesmo Espírito para ter condições de exercer o seu ministério terreno. Então aqui diz que Jesus Cristo, mesmo sendo Deus, né, a gente aprendeu e tem visto durante o decorrer de todo o discipulado, que Jesus Cristo veio ao mundo como homem, mesmo sendo Deus. Ele se esvaziou de toda a sua glória, ele deixou tudo, ele deixou a sua onisciência, onipotência e onipresença, né? E ele veio à terra com uma missão. Foi necessário ele se esvaziar, né? Ele deixou os seus atributos divinos e veio como 100% homem, representando Deus aqui na terra. E ele precisou aprender. Então, olha, aqui é claro, Jesus precisou aprender. Talvez esse seja algo novo para você. Talvez você pensasse que Jesus já sabia de tudo. Não, a Bíblia é clara em dizer isso. Está lá em Efésios, essa citação bíblica que está aí na sua apostila. Efésios no capítulo 2, do 5 ao 7, diz que Jesus se esvaziou da sua glória, né, dos seus atributos divinos. E por isso, nessa passagem de Lucas, nós vemos também completando Efésios, que Efésios diz que ele se esvaziou. E em Lucas diz, em Hebreus, em João 12, que está aí na apostila, e em Isaías 11, diz que Jesus, que Deus, aliás, ensinava Jesus por meio do Espírito Santo. E ele teve que aprender tudo o que ele fez no ministério terreno. Tudo que ele aprendeu foi instruções recebidas de Deus através do Espírito Santo. Ele aprendeu conforme Deus Pai o direcionava através do Espírito Santo. Então Jesus precisou aprender para fluir nos seus ministérios. Ele teve que estar ali sendo capacitado pelo Espírito Santo. Ele teve que receber a unção. Olha, ele aprendeu, ele recebeu a unção, a capacitação do Espírito, assim como a gente viu a necessidade de todo aquele que é chamado, seja qual for o ministério. É necessário aprender, é necessário receber a capacitação do Espírito, que é a unção, para desempenhar a obra no ministério. Jesus precisou passar por isso. E em Atos, que é a citação bíblica que está também na sua apostila, eu peço para que você esteja abrindo, para a gente ver que Jesus foi ungido, né? Jesus precisou de um revestimento, de uma capacidade. E em Atos 10, no 38, se você abrir sua Bíblia, vamos estar lendo juntos, diz assim: Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então aqui, Atos 10:38, a gente vê claramente que Jesus precisou ser ungido. Jesus aprendeu com o Espírito. Jesus foi ungido pelo Espírito. Para quê? Para desenvolver o seu ministério terreno. E no ministério terreno de Jesus Cristo, ele fluiu nos 5 ofícios que nós estamos aprendendo, de apóstolo, profeta, pastor, evangelista e mestre. Agora olha para a apostila. Diz assim: após ser ungido pelo Espírito Santo, Jesus atuou nos 5 dons ministeriais, porque recebeu o Espírito, unção, capacitação sem medida. Olha, aqui diz claramente que Jesus recebeu essa unção, essa capacitação sem medida.
Por isso que ele fluiu, né? Ele atuou nos 5 dons, porque ele tinha unção 100% na vida dele. E onde é que a gente vê isso, Juscelene? Que Jesus recebeu essa unção sem medida. Em João 3, que é essa citação que está aí na sua apostila, né? Ela diz claramente, vamos abrir a sua apostila, por gentileza, sua Bíblia, aliás, para a gente estar lendo isso também. Aqui diz assim, olha, João 3:34. Nós vamos ver que Jesus foi ungido com o Espírito Santo, capacitado pelo Espírito, sem medidas. Por isso que ele fluiu nos 5 dons ministeriais. Diz assim, porque aquele que Deus enviou, é Jesus, fala as palavras de Deus. Ele era um ministro do Senhor, amém? Ele era um apóstolo, ele foi apóstolo, profeta, pastor, evangelista e mestre. Aí diz, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Olha, aqui diz, porque aquele que Deus enviou, que é Jesus, né? Fala as palavras de Deus, pois Deus não lhe dá o Espírito por medida. Ele não recebeu o Espírito por medida, ele recebeu o Espírito sem medida. É isso que o texto está querendo dizer. Quando diz que Jesus recebeu o Espírito sem medida, é a unção sem medida. Por isso que ele atuou nos 5 dons ministeriais. Então, por isso Jesus fluiu dessa forma. Aí continua dizendo na apostila. É por isso que Jesus serve de referencial para todos os ministros nos 5 dons ministeriais. Pois ele foi. Vamos ver o que Jesus foi. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Olha que tremendo. Porque ele fluiu 100% na unção, ele é referencial para todo aquele que é chamado num dos 5 ofícios. Quem for chamado nos 5 ofícios tem como modelo Jesus Cristo. Ele é a referência para todos. Como apóstolo, né? Aí na sua apostila você vê logo a citação bíblica que está em Hebreus 3:1. O que é que diz aí em Hebreus 3:1? Que Jesus é o apóstolo da nossa confissão. Aí diz, a palavra grega traduzida por apóstolo significa alguém enviado. E a Bíblia comprova que Jesus foi o apóstolo. Em João 3:17, que Jesus foi enviado. Aqui diz que Deus enviou Jesus. Então, Jesus foi o apóstolo. Jesus foi o apóstolo da nossa confissão. Ele fluiu nesse ofício. Ele tocou nesse ofício. Ele manifestou o ofício do apóstolo. Ele foi enviado. Amém? Então, vamos ver agora Jesus também fluindo no ofício de profeta. Aí tem 3 citações na sua Bíblia, na sua apostila. E essas 3 citações, todas elas, chamam Jesus de profeta. Em Lucas 4, ele mesmo chama ele a si próprio de profeta, quando ele foi rejeitado lá em Nazaré. Que ele diz que um profeta na sua cidade de Natal, ele diz, ele não é honrado. Ele é bem claro ali, ele diz que um profeta na sua terra não é honrado. Então, ali ele mesmo se chama de profeta e isso está aí em Lucas 4. Depois você dá uma olhadinha nesse texto. E em João 15:19, em Atos, também fala a mesma coisa. Que Jesus Cristo, ele no seu ministério terreno, ele também fluiu no ofício de profeta. Agora a gente vai ver de evangelista. Lucas 4:17 ao 21. Aqui mostra as qualificações e as características de um evangelista. E mostra claramente que Jesus operou nesse ministério terreno. Ele curou, né? Jesus curou. Jesus expulsou demônios. Você vai ver mais à frente, quando a gente estiver esmiuçando sobre o ofício do evangelista, que Jesus também fluiu nisso quando você lê esse texto. E Jesus também foi pastor. Aqui em João 10, 11 e 14, diz que Jesus é o próprio pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. Então, Jesus também foi pastor. E Jesus também fluiu no ofício de mestre, que está em Mateus, do 28 ao 29, e em Lucas 4, versículo 31 e 32. Nessas citações, mostra que Jesus ensinava de forma sobrenatural. Então, no ministério terreno de Jesus, ele ensinou, ele pregou, ele curou. Então,
dentro do contexto, Jesus fluiu como mestre, né? Ele ensinava de tal forma que os escribas e fariseus, eles ficavam admirados, né? Ele fluía numa sabedoria tremenda. Então, Jesus foi apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Recebeu uma capacitação, uma unção sem medida para fluir dessa forma, né? Ele atuou nos 5 dons ministeriais, né? Por isso, nós podemos ver, né, que os apóstolos, os discípulos, aliás, quando caminhavam com Jesus, aprenderam dessas 5 unções, né, vendo Jesus ali fluindo nessas 5 unções. Por isso os discípulos, eles estavam, quando começaram a fluir dentro dos seus ofícios, eles tiveram um modelo por excelência, que foi o de Jesus, alcançaram isso, né? E hoje a igreja precisa também desses ministérios operando, olhando para Jesus Cristo, né? Olhando para como Jesus fluiu nesses chamados. Vamos ver a observação agora. Após ressuscitar, subir ao céu glorioso, com o povo do Velho Testamento que estava no céu Hades, na parte do paraíso, e apresentar-se a Deus, Pai, Jesus conquistou a eterna redenção para aqueles que o recebem como Senhor e Salvador, ou seja, os que nascem de novo. E distribuiu 5 dons ministeriais para alguns filhos de Deus. Aqui está mostrando, primeiro vimos que Jesus tocou nos 5 ofícios, agora mostra que Jesus distribuiu esses ofícios, né? Aqui mostra que quando Jesus ressuscita, né, e ele vai para o céu glorioso, e ele leva consigo o cativeiro, né, aqueles que estavam ali nas partes mais baixas, leva para o paraíso. Ele se apresenta a Deus, né, como está aí na sua apostila. Quando ele se apresenta a Deus, ele conquistando ali a eterna redenção. E hoje, toda pessoa que acredita em Jesus Cristo, no que aconteceu na cruz, e o aceita como Senhor e Salvador da sua vida, essa pessoa nasce de novo. E essas pessoas que nascem de novo no corpo, que fazem parte da igreja local, Jesus distribuiu para alguns, não foi todos, esses ofícios ministeriais, né? Como está aí na sua apostila. Então, quando Jesus ressuscita, ele conquista a salvação, estabelece a igreja. Quando ele estabelece a igreja, né, ele distribui no meio do seu povo os ofícios. Em Efésios 4, aí que é essa citação que termina após a nossa leitura que fizemos agora na apostila, Efésios 4, 17 ao 11, diz assim: eu peço que você abra a sua apostila agora para a gente ver esses 5 ofícios na palavra mesmo, né? Já fluindo para a igreja, já para nós aprendermos e buscarmos conhecer o nosso chamado e fluir nele. Então, abre sua Bíblia aí, por favor, em Efésios, no capítulo 4. Diz assim, Efésios 4. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Essa graça que ele fala aqui nesse contexto é a unção, é a capacitação, amém? Ele diz, mas a graça, a unção, a capacitação, ele foi dada a cada um de nós segundo o dom de Cristo. O dom aqui está se referindo aos 5 dons ministeriais. Então, a graça é a capacidade e o dom é os 5 dons ministeriais, conforme o chamado que a pessoa recebe. Então, Jesus chama, né, ao ministério, ele dá um ministério e a graça vem ali capacitando a pessoa para que ela desempenhe o seu chamado. Aí continua dizendo na apostila, na Bíblia. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, olha, fala da ascensão de Jesus aqui aos céus, né? No dia da sua ressurreição, levou o cativo o cativeiro, ou seja, Jesus levou o paraíso que estava no centro da terra ao céu, né? Aqui você vai aprender isso na matéria céu e inferno. Aí continua dizendo, e deu dons aos homens, os 5 dons ministeriais, amém? Deu dons aos homens. Aí diz, ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aí diz, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Aí diz, ele mesmo, aí entra agora, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outro para evangelistas e outros para pastores e doutores, que quer dizer mestres.
Então, vemos aqui o que acabamos de ler, que Jesus, né, após ressuscitar, né, após ele completar a eterna redenção, ele distribui à igreja os 2 ministeriais. Ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Dentro do que a gente leu, ele disse, alguns do corpo vão receber esse ofício. Por isso que aqui está dizendo, ele mesmo deu uns, veja que não é todos, alguns no meio da igreja vão ser escolhidos para desempenhar essas responsabilidades nos 5 ofícios. Aí tem na sua apostila, explicaremos melhor a ascensão de Jesus com o povo de Deus do Velho Testamento na matéria céu e inferno. Vamos ver agora o capítulo 9. Então, a gente viu que Jesus fluiu nos 5 dons ministeriais, amém? Aí diz no capítulo 9, conhecendo e entendendo os 5 dons ministeriais. Agora a gente vai conhecer os 5 dons. E vamos iniciar pelo estudo do ofício apostólico, né? Vamos ver aqui, apóstolo. O que significa a palavra apóstolo? A palavra grega traduzida por apóstolo significa o quê? Aí tem dizendo o que significa. Enviado, comissionado. Portanto, um apóstolo é um enviado de Deus a um local e um povo. Então, apóstolo, o que significa apóstolo? Enviado, comissionado. A pessoa que ela é chamada no ofício apostólico, ela é enviada por Deus, não é ela mesma que se envia. Ela é enviada por Deus a um grupo de pessoas específicas em um lugar determinado. Então, ela é enviada. Assim como os demais apóstolos que são levantados na terra, no mundo todo, né? Ele é enviado para um grupo de pessoas em um local determinado. Então, Deus levanta os apóstolos, amém? Hoje, algumas pessoas creem, nós respeitamos, que não acreditam, vou tocar novamente, que os apóstolos são para os dias de hoje. Nós cremos nisso piamente, porque a Bíblia diz, nós entendemos que existe o ofício apostólico. E as pessoas hoje não entendem o ofício apostólico porque elas querem formar uma opinião, aliás, dentro desse ofício apostólico desde o início da igreja. E a gente vai ver algo bem interessante agora que vai abrir muito a nossa mente. Existe o ofício apostólico como existe classes de apóstolos. Para a gente entender melhor, existem 4 classes de apóstolos que nós vamos entender que por que o ofício apostólico fluindo na igreja? E as pessoas hoje não entendem por que o apóstolo é para os dias de hoje. É porque justamente não tem essa compreensão. Eles acreditam que tiveram um grupo de apóstolos, que tiveram uma missão específica, mas foi para aquele tempo lá. Não é mais para hoje. Né? Eles já cumpriram a missão de apóstolo, então não precisa mais de apóstolo para os dias de hoje, e isso está errado. Na verdade, existem 4 classes de apóstolo que alcançam o início da igreja até os nossos dias de hoje. Então vamos ver essas 4 classes. Dá uma olhadinha na sua apostila aí. Diz assim, primeira classe, Jesus, o principal apóstolo. Olha, primeira classe de apóstolo é Jesus Cristo. Aí tem logo aí em Hebreus, no capítulo 3:1, né, que nós vimos no capítulo passado, que falava justamente isso, que diz, pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Então, a primeira classe de apóstolo foi Jesus Cristo, o primeiro apóstolo que foi levantado, né? A primeira classe de apóstolo é ocupada por Jesus de forma exclusiva. Só Jesus ocupou essa classe, né? Jesus foi enviado à terra, né? A toda a humanidade, para salvar todo aquele por meio do seu sacrifício na cruz. Então, Jesus foi o primeiro apóstolo. A segunda classe de apóstolo são os 12 apóstolos do Cordeiro, que diz... São os 12 discípulos que foram escolhidos por Jesus para serem desse grupo apostólico. E Matias, que tomou o lugar de Judas Iscariotes, porque este traiu o Senhor e após isso cometeu suicídio. Segunda classe apostólica, dos 12 discípulos, aqueles que andaram com Jesus. E isso está citado em Apocalipse 12, 21, 14, né?
que diz assim, que no muro da cidade tinha 12 fundamentos e nele os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Apocalipse 21:14 diz que nos 12 muros da cidade está escrito, os 12 fundamentos do muro está escrito o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então essa é a segunda classe, os apóstolos do Cordeiro. Quem são eles? Eles são os 12 discípulos que foram escolhidos por Jesus Cristo e estiveram com ele durante o seu ministério terreno. E isso que estou dizendo, a gente acabou de ler, está escrito aí em Lucas, no capítulo 6, do 12 ao 16, e também em Mateus, quando falam dos discípulos de Jesus Cristo, quando ele escolheu, né? E Matias entrou nesse grupo de discípulos, né? Porque Judas, você sabe que traiu Jesus Cristo e ali ele cometeu suicídio. E Matias vem e substitui Judas, que está justamente nesse texto aí de Atos, no capítulo 1, do versículo 15 ao 26. Mostra claramente aqui que Jesus escolhe os 12, mas Judas é substituído por Matias. Então, a segunda classe de apóstolos são os 12 apóstolos do Cordeiro, os discípulos que andaram com Jesus Cristo. Aí olha para a apostila agora. Para fazer parte dos 12 apóstolos do Cordeiro, era necessário que a pessoa tivesse convívio com Jesus desde o início do seu ministério terreno, até o dia em que ele subiu aos céus. Qual eram as qualificações para fazer parte dos 12 apóstolos do Cordeiro? Teria que ser homens que caminharam com Jesus Cristo durante o seu ministério terreno. Então, essas eram as qualificações necessárias do início do ministério dele até a sua morte. Aí tem em Atos, né, que a gente vê aqui Atos no capítulo 1, versículo 21 e 22, que diz assim: é necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Esse texto de Atos aqui, quando eles estão falando sobre isso, era para a escolha do discípulo que iria substituir Judas Iscariotes, né? Ele disse, olha, tem que ser alguém que esteve o tempo todo com Jesus, né? Desde o batismo de Jesus Cristo até quando ele foi recebido nos céus. Então, essa era a qualificação necessária, né? Para fazer parte desse grupo apostólico do Cordeiro, era necessário que eles tivessem presenciado, né, o ministério terreno de Jesus Cristo. Então, vamos ver agora a terceira classe de apóstolos, que são os apóstolos de fundamento, que foram os apóstolos da igreja primitiva, que não fazia parte dos 12 apóstolos do Cordeiro. Olha o que diz aqui, já é outra classe. Os apóstolos de fundamento foram os apóstolos da igreja primitiva, que não faziam parte dos 12 apóstolos do Cordeiro, mas que juntamente com eles receberam do Espírito Santo as revelações das doutrinas básicas fundamentais do Novo Testamento. Então, isso aqui é muito importante. A primeira classe é Jesus Cristo, depois de Jesus veio os discípulos, né? Matias substituindo Judas, e depois dos 12 discípulos vem os apóstolos de fundamentação. Esses apóstolos de fundamentação são os apóstolos da igreja primitiva, né? Eles não faziam parte dos apóstolos do Cordeiro, não. E o que esses apóstolos fizeram? Junto com o Espírito Santo, eles trouxeram a revelação das doutrinas básicas, as doutrinas fundamentais do Novo Testamento. Por isso são chamados de apóstolos de fundamentação. Eles viveram no primeiro século da era cristã. Junto com os 12 apóstolos do Cordeiro, eles receberam as revelações do Espírito Santo para fundamentar a doutrina do Novo Testamento, que é a doutrina que hoje nós temos na Palavra de Deus. Então, Paulo estava nesse grupo. Ele foi chamado de apóstolo de fundamentação. Barnabé estava nesse grupo também. Tiago, irmão de Jesus, estava nesse grupo. Eles fizeram parte dos apóstolos de fundamentação, mas eles não fazem parte dos apóstolos do Cordeiro. Eles não andaram com Jesus Cristo, do ministério terreno do batismo até a morte e ressurreição. Eles
Paulo teve uma experiência com Jesus, mas não andou com Jesus. Barnabé também não. Então, o que qualificava ser um apóstolo do Cordeiro é que eles estiveram no ministério terreno de Jesus Cristo, ali junto dele. E os apóstolos de fundamentação, eles receberam do Espírito Santo, junto com os apóstolos do Cordeiro, a doutrina, as revelações da doutrina. Então, essas 3 classes aqui passaram de apostolado. Essas 3 classes que nós acabamos de estudar, hoje elas não existem mais. Mas existe uma classe de apóstolos que está funcionando nos dias de hoje. E por isso tanta confusão no corpo de Cristo, quando diz que apóstolo não é mais para hoje. Veja a 4ª classe. Os apóstolos dos dias de hoje. Então existe uma classe, quarta classe, que são os apóstolos dos dias de hoje. Aí veja o que diz. Estes apóstolos não receberam novas doutrinas do Espírito Santo para ensinar a igreja, mas receberam dele o norteamento das doutrinas que já foram reveladas aos apóstolos do Cordeiro e aos apóstolos de fundamentação. Então, aqui mostra claramente que esses apóstolos dos dias de hoje não são apóstolos que vêm agora, estabelecendo uma nova doutrina. Não, de forma nenhuma. A função deles hoje, pelo contrário, é trazer o norteamento da doutrina que os apóstolos de fundamentação e dos discípulos do Cordeiro deixaram. Eles trazem um norte, uma revelação, um entendimento disso. Por isso que a gente precisa entender, sabe por quê? Porque os apóstolos do dia de hoje não também estiveram no ministério terreno de Jesus Cristo. Então, eles não receberam as revelações, né? Os apóstolos de fundamentação também não receberam. Mas esses apóstolos do dia de hoje, eles são uma classe de apóstolos que a característica deles é justamente trazer um entendimento doutrinário para a igreja hoje. Eles ensinam a igreja hoje. Eles pegam a doutrina que está deixada na Bíblia e eles facilitam o estudo. Eles trazem um entendimento maior. Eles trazem um norteamento. E a gente vê essas qualificações e características em alguns homens de Deus na função apostólica hoje. Então, essa 4ª classe de apóstolo existe e vem trazendo uma luz para o nosso entendimento, né? Aí aqui na apostila tem dizendo algo após a citação de Gálatas do capítulo 1, do 6 ao 8, que diz assim: a palavra anátema que aparece nesse versículo de Gálatas significa amaldiçoado. O que isso tem a ver? Para fechar essa questão, a gente vai ver algo interessante em Gálatas, no capítulo 1. Eu peço para que você abra sua Bíblia, né? Para a gente fechar essa questão de apóstolo para o dia de hoje, né? E que eles não trazem uma nova doutrina, eles trazem a revelação da doutrina, um entendimento da doutrina que foi trazida pelos apóstolos do Cordeiro e apóstolos de fundamentação. Aí Paulo aqui em Gálatas, né? Ele está falando para os Gálatas. Mas e o que ele está falando está enquadrado nisso aqui. Ele diz: maravilho-me que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Paulo aqui estava corrigindo. Aí ele diz: o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transformar o evangelho de Cristo. Aqui o povo estava crendo em outro evangelho. Tinha se levantado pessoas no meio da igreja de Gálatas, né, que estava trazendo um novo ensino. Aí vê o que Paulo diz: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Paulo tinha certeza que não tinha mais acréscimo doutrinário para ser levantado. Não tinha mais uma doutrina a ser acrescentada. Já havia sido entregue a doutrina. Aí ele disse: olha, se ainda que eu ou um anjo do céu apareça trazendo uma nova doutrina, um novo ensino, é anátema. Isso é, anátema quer dizer, está escrito aí bem claro, amaldiçoado. Então, os apóstolos de hoje, eles não vêm trazendo uma nova doutrina, eles vêm trazendo um entendimento da nova doutrina. E é esse entendimento que falta na cabeça das pessoas quando diz que apóstolo não é mais para os dias de hoje. É sim, e a gente vai entender mais que além da doutrina tem outras qualificações que a igreja precisa dessa função em operação. Aí veja aí na apostila agora, quais são as funções dos apóstolos dos dias de hoje? Olha, eles foram enviados por Deus para iniciar igrejas locais e fundamentar os salvos nas doutrinas básicas de Cristo. Olha as duas funções do apóstolo para os dias de hoje. Por isso que ele é tão necessário.
para o corpo de Cristo, para levantar uma igreja. É Ele que inicia a igreja. É dessa classe de apóstolo de hoje que inicia a igreja. E essas citações bíblicas de Atos 18 e 1 Coríntios 9, aqui, Paulo mostra que fundamentou muitas igrejas, né? E dentre uma delas foi a igreja de Coríntio. Mas ele não só iniciou a igreja, como também ele deve fundamentar. O apóstolo dos dias de hoje, ele inicia a igreja e ele fundamenta. O que é isso? Ele edifica o povo segundo a doutrina, né? Ele inicia, abre a igreja local e fundamenta na doutrina aquelas pessoas que vão chegando àquela igreja. Essa função é do apóstolo, iniciar e fundamentar. Observação, olha para a apostila. As igrejas locais estabelecidas por um apóstolo podem ser ligadas a uma denominação, ministério que já existe, ou ser uma denominação fundada por ele mesmo. Então, aqui está querendo dizer que um apóstolo ele pode iniciar uma igreja fundada por ele mesmo, como ele pode iniciar uma igreja que já venha de outro ministério. Um ministério já existente, né? Aquele apóstolo levantado no meio daquela igreja e ele é enviado para abrir uma igreja. Como também um apóstolo pode ali levantar uma igreja, onde abrir uma igreja, iniciar uma igreja, fundamentar uma igreja, onde ele mesmo ali está fundando. Ele mesmo está fundando e não seja outro ministério. Então, ele pode sim acontecer dessas duas formas. Vamos para cá para a apostila. Sabendo que tanto de uma forma como de outra, os apóstolos devem iniciar as igrejas locais somente debaixo da direção do Espírito Santo. Então, aqui é algo importante. O apóstolo não abre igreja porque ele quer, aonde ele quer, na hora que ele quer, no tempo que ele quer, na cidade que ele quer. Não. Esse ofício, ele é dependente exclusivamente, essa função de abrir e fundamentar, do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele direciona o apóstolo aonde ele deseja, aonde Deus deseja que seja iniciada uma igreja e que fundamente o povo. Por isso que é importante o apóstolo estar sensível no crescimento, no processo de crescimento. Quem tem esse ofício apostólico precisa estar sensível ao Espírito, como os demais, lógico, para que ele possa receber de Deus as direções de onde fazer, onde abrir uma obra e fundamentar aquela igreja, aquele povo que vai congregando ali. Então vamos ver agora as características dos apóstolos, né? A gente vai ver que cada chamado, ele tem suas qualificações específicas. E a gente vai estar estudando agora as qualificações que são evidenciadas no chamado apostólico. Quando aquela pessoa realmente é chamada, ela evidencia isso. Então, vamos ver. Observação. Essas características eram dos 12 apóstolos do Cordeiro, dos de fundamentação e também são dos 12 apóstolos e também são dos apóstolos dos dias de hoje. Então, essas características, elas são bíblicas, são qualificações de homens de Deus que fluíram nesse chamado. Essas características estavam nos 12 apóstolos do Cordeiro, aqueles que andaram com Jesus Cristo, que aprenderam com o primeiro apóstolo, né? O único apóstolo que iniciou ali a classe apostólica. Somente ele, Jesus Cristo, é o modelo também nas qualificações. Então, a gente vai ver a primeira característica. Diz que deve ter experiências pessoais com Jesus. Então, uma característica do chamado apostólico é uma pessoa que tem experiências pessoais com Jesus. Agora, vamos ver como essas experiências acontecem nesse chamado. Primeiro, no chamado para a obra. Ele tem uma experiência específica quando o Senhor o chama para a obra. Aí tem a citação de Mateus 4, do 18 ao 22, aí, onde Jesus chama os 12 para segui-los, né? Podemos ver Paulo, que não conviveu com Jesus também, mas teve uma experiência no seu chamado, quando ele foi visitado pelo próprio Jesus, que está citado aí em Atos, no capítulo 26, que depois você pode ver isso, né? Então, uma das características das experiências pessoais com Jesus é que ele é chamado por Jesus. Os 12 foram
Paulo foi também. E aqui mostra em Atos 26 que a experiência de Paulo quando ele foi chamado no caminho de Damasco, onde Jesus aparece para ele naquela experiência gloriosa, né, que ele fica cego. E Jesus diz a ele que ele seguia Jesus, que ele perguntou, Paulo fala, né, com Jesus, né, e Jesus mostra a Paulo que ele estava perseguindo não a igreja, mas o próprio Jesus Cristo. Naquela experiência se levantou ali um grande homem de Deus que tocou não só no ofício apostólico, como também ele tocou no ofício de mestre e de profeta, né? Então, Paulo foi também chamado por Jesus. Nós vemos essa experiência, essa evidência no seu chamado. Aí a gente vai ver agora aqui. Outra experiência que evidencia o chamado apostólico. Tendo visões gloriosas dele, que é de Jesus, durante o seu ministério, né? Então, outra característica é que esse apóstolo que foi chamado, ele tem visões gloriosas durante o seu ministério com Jesus Cristo, né? E aqui a gente vê um apóstolo, nessa citação de Apocalipse, né? Quem é esse apóstolo aqui? É João, o apóstolo João. Jesus aparece para João ali e traz revelações gloriosas do Apocalipse. João, aliás, teve essa experiência, né? Ele teve visões de Jesus Cristo no seu chamado, durante o seu chamado. Aí em Atos 23, vemos também Jesus aparecendo para Paulo, fortalecendo a fé de Paulo. Em 2 Coríntios, a outra citação aí de 12, no capítulo 12, do 2 ao 4, né? Aqui nós vemos Paulo aqui contando uma experiência que ele foi arrebatado ao terceiro céu, né? E ele viu Jesus e ele recebeu instruções de Jesus. Eu acredito que você já tenha ouvido falar sobre esse texto, né? Que ele diz, não sei se no meu corpo ou fora do corpo, ele cita como se fosse alguém de fora, mas era a própria pessoa do Paulo, onde estava experimentando, tendo uma experiência com Jesus Cristo, né? E nessa experiência, ele conta que viu Jesus e recebeu de Jesus instruções. Então, essas experiências podem não só acontecer no início do chamado apostólico, como também ela pode acontecer durante o chamado apostólico, né? O apóstolo Décio sempre conta as suas experiências que ele teve com Jesus, né? Quando ele foi chamado para apóstolo, né? Jesus apareceu para ele, em outra oportunidade Jesus apareceu para ele e colocou uma espada no ombro dele. Ele teve algumas experiências que confirmam o seu chamado apostólico dentro dessas características que nós estamos ensinando, né? Outra característica, sendo ensinados diretamente por ele em alguns momentos. Então, uma das características de quem é chamado para apóstolo é que ele vai ter também experiências, o próprio Jesus ensinando a ele, né? E aí diz, em alguns momentos. Aí a gente viu também que aqui nessa questão de Paulo, ele foi instruído, né, claramente por Jesus Cristo e ele teve essa experiência, foi ensinado diretamente por Jesus. Então, pelo fato dele iniciar a obra e fundamentar, né, as ovelhas tinham contato mais direto com Jesus naquela época, os discípulos do Cordeiro, né? Eles receberam ensinamentos no momento de consagração, mas também receberam de Jesus em outros momentos instruções, né? Então é necessário, uns dos sinais eles recebem diretamente ou recebem durante o seu ministério ensinamentos, em algumas ocasiões, do próprio Jesus Cristo. E em Gálatas, no capítulo 1, do 11 ao 12, Paulo diz aqui que recebeu do próprio Jesus, né, ensinamentos. 1 Coríntios 11, 23, Paulo também diz que recebeu de Jesus o que também vos ensinei. Aqui ele estava aqui foi na ceia, né? Quando ele está falando, ministrando a ceia, ele diz que recebeu do Senhor instruções e também ensinou essas instruções recebidas, né? Então, as características dos apóstolos, né, é receber diretamente revelações da doutrina do próprio Jesus em algumas ocasiões. Segunda característica de um apóstolo, os dons de curar e operação de milagres, que são dons do Espírito Santo, se manifestam neles com muita frequência. Então, além dele ter essa experiência pessoal com Jesus, também flui na vida dele os dons de curar e operações de milagres. Que aqui os dons,
eles são apresentados, mostrados aí em 1 Coríntios 12, do 9 ao 10. Você abre sua Bíblia depois e a gente vai estar vendo esse texto mais adiante, que é uma lista dos dons é uma lista dos dons e onde estão os dons de cura e também os dons de operação de milagres. Mas na vida do apóstolo, esses dons se manifestam com muita frequência mesmo. E a gente pode ver aí em 2 Coríntios 12, 12, que diz assim: os sinais do meu apostolado, aqui era Paulo, foram manifestados entre vós com toda paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Paulo, aqui o apóstolo Paulo, trazendo uma base dentro do que estamos acabando de ler. Então, outra característica do dom apostólico, do ofício apostólico, é que os dons de cura e operações de milagres se manifestam no ministério dele de uma forma grande. Em Atos 2 e Atos 5, a gente vê que grandes milagres e curas foram operados através dos 12 apóstolos do Cordeiro. Também em Atos 19, do 11 ao 12, nós vemos Deus, através das mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. E Atos 14, nós vemos aqui a unção de maravilhas e curas fluindo através dos apóstolos. Então, nós vemos isso aqui, que Paulo e outros apóstolos fluíram nos dons de cura e operação de milagres, e hoje também no ofício apostólico, e isso acontece com muita frequência. Todo cristão, eu quero abrir esse parênteses aqui, todo cristão ele flui no dom de cura, de operação de milagres, certo? Mas no chamado apostólico, no ofício apostólico, esses dons, eles se manifestam de uma forma muito maior. Não é como num cristão que não faz parte desses 5 ofícios, do ofício apostólico. Ele manifesta com mais ênfase na vida do apóstolo mesmo, que tem o seu chamado ali por Deus, para isso fluir no chamado dele. Então, essa característica é mais do ofício apostólico, não anulando que qualquer irmão pode fluir nos dons de cura e operação de milagres. Só a diferença é essa. Terceira característica, tem uma facilidade de perceber pessoas que têm um chamado nos 5 dons ministeriais. E qual é o chamado ministerial? Então, um apóstolo, ele não só flui, ele não só tem experiências com Jesus, como também no corpo de Cristo, na igreja local. Ele, através da sua vida consagrada, o Espírito Santo revela a ele no corpo de Cristo, no meio da igreja, quem são as pessoas que têm o chamado nos 5 dons apostólicos, né? Ou nos 5 dons ministeriais. O Espírito Santo revela a ele as pessoas e também revela a ele o chamado que aquela pessoa tem. E aí o apóstolo faz com que espera o tempo que aquela pessoa descubra o seu chamado, para que ele possa fluir no corpo de Cristo, nos 5 dons, e a igreja cresça na graça e no conhecimento, de forma poderosa, alcançando a maturidade, a unidade da fé, a andar como Jesus Cristo, o homem, andou. Quarta característica, tocam nos outros 4 dons. Os apóstolos podem atuar como profetas, evangelistas, pastores e mestres, de acordo com a necessidade dos irmãos na fé, mas nunca vão operar nestes ministérios no nível daqueles que foram chamados para este ofício. Exemplo, assim como o clínico geral sabe um pouco de cada área da medicina, mas não é aprofundado nelas, assim também um apóstolo pode atuar nos 4 dons ministeriais, mas não de uma forma aprofundada. Então, aqui a gente vê, ele toca nos outros dons ministeriais, quando ele está ali iniciando uma obra, por causa da necessidade da obra, ele vai fluir também nessa unção dos outros ofícios, ele vai fluir na unção de pastor, na unção de mestre, mas quando ele opera nesses ofícios, ele não opera na totalidade da unção do chamado específico. Ali ele toca sim, mas por causa da necessidade do corpo. Aí trouxe aqui um exemplo muito claro, como creio que você sabe, um clínico geral, um médico, ele não conhece a totalidade do que, vamos dizer, um médico na sua função específica tem, mas ele conhece um pouco ali. A mesma forma é o apóstolo. Ele não conhece toda a área, tudo que acontece no chamado no ofício profético, no ofício de mestre, no ofício não. Ele não conhece toda essa totalidade, ele não toca nessa unção total, mas ele toca segundo a necessidade do corpo. Então,
nunca de uma forma aprofundada, como realmente o seu ofício individual, né? Mas para a igreja crescer espiritualmente, quando ele fundamenta, inicia a igreja e vai fundamentar, ele toca nessas unções para o crescimento espiritual do corpo de Cristo, até Deus levantar os outros ofícios. Além de dizer que a gente acabou de ver que ele também tem essa sensibilidade para descobrir no meio da igreja e levantar essas pessoas para ajudar ele nas unções dos 5 dons ministeriais. Então, quinta característica, um apóstolo pastoreia temporariamente as igrejas locais que iniciam e fundamentam. Isso acontece até que Deus capacite um pastor para tomar conta deste povo. Aí, então, o apóstolo sai de lá para iniciar uma nova igreja local, ou ligada à mesma denominação, ministério, ou a uma nova denominação. Então, aqui é outra característica, né? Ele pastoreia temporariamente. A gente viu que ele toca nas unções e a de pastor especificamente, né? Ele toca na unção de pastoreio, né? Temporariamente ali naquela igreja que ele iniciou e fundamentou. E aí tem essa citação de Atos 18:1, que diz que Paulo, partindo de Atenas, chegou a Coríntio, né? E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. E também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Então, Paulo vai ali, né? Depois você vê essa citação, ele prega ali em Antena e o povo aceita Jesus. E ele vai para a cidade de Corinto e lá ele já vai para um novo povo, um povo que creu, um povo que aceitou. E o principal dali da sinagoga se converte, né? Com a família, e os outros muitos se convertem. Aí Paulo inicia uma igreja, começa, fundamenta o povo ali. E aí ele diz no versículo 11, e ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Então, Paulo foi ali, pregou a palavra, as pessoas se converteram, mas ele ficou um tempo determinado ali, né? Ele abriu, iniciou e fundamentou. Mas depois de 1 ano e 6 meses, ele precisou sair daquele povo e continuar o seu chamado apostólico, que era abrindo e fundamentando igrejas em outros lugares, segundo a direção do Espírito Santo. Aí isso acontece, a gente viu aqui na apostila, né, o que está escrito, que ele toca nesse dom ou nesse ofício pastoral por um determinado tempo, até que o Senhor levante um pastor realmente para tomar conta do povo. Porque Deus quer que as 5 funções ela flua na igreja local, né? O apóstolo terminou o seu ofício, o seu trabalho, aí o pastor começa o seu trabalho, ali o profeta junto, o mestre e o evangelista. Então, essas unções estão ligadas e elas acontecem ali no corpo de Cristo. Mas o apóstolo, ele fica naquela igreja por um tempo determinado até Deus levantar um pastor. E ele vai iniciar outra igreja de uma mesma denominação ou denominação diferente, né? Aí tem Atos 20, essa citação que termina aí agora onde acabamos de ler, que aqui fala da igreja de Éfeso, né? Essa igreja aqui foi quando Paulo fundamentou aquele povo e ele vai embora, mas deixou um pastor tomando conta. Aqui é um exemplo bem claro, né? Então vamos ver agora as observações. As características do apóstolo e dos outros ministérios da igreja que ainda vamos estudar vão se manifestando cada vez mais pela renovação da alma do ministro. Então isso é importante, entenda. Todo ofício é um processo de crescimento. Não é porque foi chamado que já é perfeito, né? Aqui é claro, ele vai fluindo nesse ofício a cada vez mais que ele se dedica à renovação da mente, ao estudo da palavra, como fizeram aqueles apóstolos lá que a gente leu no início da igreja primitiva. Então, observação 2. Um apóstolo não deve influenciar a decisão de uma pessoa que ele está percebendo que tem chamado nos 5 dons ministeriais a se dedicar ao serviço do Senhor. Porém, deve deixá-la à vontade para que ela descubra o seu chamado e decida se quer segui-lo ou não. Então, aqui ele diz que o apóstolo não pode influenciar. O apóstolo é aquele que percebe o chamado, percebe que a pessoa tem um chamado e ele percebe que a pessoa e qual o tipo de chamado que aquela pessoa vai fluir nos 5 dons ministeriais. Ele tem essa percepção, essa direção do Espírito, mas ele não influencia a pessoa a entrar nesse chamado. É a pessoa que decide com o seu livre-arbítrio em decidir e buscar e se aprofundar para cumprir a vontade de Deus, ou simplesmente ela conhece que tem um chamado e ela decide continuar sua vida no secular e abre mão do seu chamado do ofício. Então, ele não pode influenciar na decisão da pessoa para vir e cumprir o seu chamado. Não, de forma alguma.
A pessoa é quem decide. Ele discerne o chamado, quem tem chamado e qual o chamado que aquela pessoa tem. Mas a decisão é da pessoa em cumprir ou não. Terceira observação. O pastor que assuma a igreja local iniciada pelo apóstolo pode vir de outra igreja local ou da própria igreja local estabelecida pelo apóstolo. Então, o pastor da igreja local, o apóstolo está ali fundamentando, se levanta um pastor no meio do povo e aquele pastor toma conta do povo. Mas também esse pastor pode vir de outra igreja local e ele ser levantado naquela igreja como pastor ali naquele momento, dependendo da necessidade do corpo. Então, ele tanto pode ser alguém que o próprio apóstolo fundamentou na doutrina, como ele pode ser alguém que vem de outro ministério. E a quarta observação é, se um apóstolo for fundador de um ministério, de uma denominação, e este ministério crescer a ponto de ter várias outras igrejas locais, ele será o líder geral deste ministério. Porém, se na igreja local que ele congregar já tiver um pastor presidente consagrado, apresentado, então o apóstolo será submisso a este pastor, pois na igreja local a maior autoridade está sobre o pastor presidente. Então, aqui fala que o apóstolo que fundamentou, abriu aquela igreja e fundamentou, né, ele naquela denominação, quando o pastor presidente é levantado, ele passa a ser ovelha também do pastor presidente, né? Ele fica debaixo, submisso à liderança do pastor presidente. E se ele abre várias igrejas, denominações locais, em vários lugares, ele também vai precisar ter a igreja para ele ouvir a palavra e para ele continuar no seu processo de crescimento espiritual. E a igreja que ele decidir continuar, congregar e continuar se aperfeiçoando no chamado e crescendo em Deus, ele precisa entender que ele está debaixo da autoridade do pastor presidente daquela igreja, mesmo ele tendo fundamentado, aberto e fundamentado. Mas ali, o pastor presidente é quem tem a autoridade maior naquela congregação. Então, aqui a gente acaba a quarta observação e na próxima aula nós continuaremos no ofício de profeta, onde nós estaremos também estudando minuciosamente para a glória de Deus. Desejo de coração que você tenha sido poderosamente abençoado com o ensino dessa matéria em nome de Jesus.